Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 9. O caminho amaldiçoado. Akon partiu em direção a Oster, atravessando longos trechos de terra selvagem, onde o vento assobiava entre as árvores secas e os riachos cantavam uma melodia solitária. A jornada foi árdua, mas ele seguia incansável, guiado pelo instinto e pelo propósito que queimava dentro dele. A paisagem mudava conforme avançava, das densas florestas do sul para campos abertos e povoados dispersos. Em uma dessas paradas, em um pequeno vilarejo, ouviu rumores inquietantes. Os aldeões murmuravam sobre a estrada ao leste de Oster, um caminho que ninguém ousava trilhar. Aqueles que tentaram jamais retornaram, como se o próprio solo os houvesse engolido. Havia um silêncio anormal na região, algo que ia além da superstição. O mais estranho, porém, era o número reduzido de criaturas da noite nesta região. Os horrores que espreitavam nas sombras pareciam evitar aquela parte do mundo, e esse fato, ao mesmo tempo que trazia noites mais tranquilas a Akon, deixava um pressentimento desagradável em sua mente. Foram necessários mais algumas semanas até que ele finalmente avistasse os portões de Oster. A cidade era robusta, erguida sobre alicerces de pedra e madeira, com ruas movimentadas e um cheiro denso de especiarias e ferraria no ar. Assim que adentrou a cidade, percebeu um alvoroço incomum na praça central. O povo se reunia em torno de uma figura vestida em trajes cerimoniais brancos com detalhes dourados, cuja presença exalava autoridade e devoção. Era uma sacerdotisa do Templo do Sol. Akon não precisou de muito tempo para reconhecê-la. Era a mesma jovem que encontrara anteriormente no agrupamento massacrado. Os cabelos ruivos brilhavam sob a luz do sol, e seus olhos carregavam uma firmeza quase inabalável. Ao lado dela, 4 guardas do templo permaneciam em alerta, armados e prontos para qualquer ameaça. Ela anunciava com fervor que partiria para a estrada amaldiçoada ao leste, determinada a purificar o local e erradicar a maldição que assombrava os viajantes. Akon sentiu o cansaço da jornada pesar sobre seus ombros, mas a notícia fez com que sua exaustão fosse esquecida por um instante. A sacerdotisa não fazia ideia do que poderia encontrar naquele caminho, e o destino da comitiva parecia selado. Ele permaneceu na cidade por um tempo, recuperando-se e observando os preparativos do grupo. Os guardas afiavam suas lâminas, enquanto a jovem sacerdotisa se preparava mentalmente para a missão. Dentro de 1 hora, partiriam. Quando os portões do leste de Oster se abriram, o grupo iniciou a jornada rumo à estrada amaldiçoada. Akon, decidido a impedir o desastre iminente, apareceu diante deles. Seu olhar era sério, e sua presença, como sempre, carregava algo de sombrio. Akon advertiu a sacerdotisa, tentando fazê-la reconsiderar sua decisão, mas ela permaneceu firme. Aos olhos de Akon, a jovem era marcante, não apenas pela beleza evidente, mas pela determinação quase ingênua que carregava consigo, mas ele também notava um certo medo vindo dela, como se ela soubesse que algo ruim aconteceria. Entretanto, ela não o reconheceu, apesar de novamente sentir algo estranho que vinha de Akon. Ela estava com pressa em realizar sua missão. Akon era apenas mais um estranho entre tantos que cruzavam seu caminho. Com um olhar resoluto, ordenou que saísse da frente, pois sua missão era clara e inevitável. Os guardas à sua volta encaravam Akon com hostilidade, prontos para afastá-lo à força, caso necessário. O guerreiro nada mais disse, apenas recuou, permitindo que seguissem adiante, mas decidiu acompanhá-los à distância, movendo-se pelas sombras da trilha sem ser notado. Os olhos atentos dos guardas lançavam olhares desconfiados para os arredores, sentindo que algo espreitava na escuridão da estrada. Mas eles não sabiam que não era um inimigo que os observava, era Akon. E ele estava determinado a descobrir o que realmente aguardava naquele caminho condenado. A estrada se estreitava à medida que o grupo avançava, sendo engolida pelas sombras crescentes da floresta. As árvores, altas e retorcidas, formavam uma abóbada densa, permitindo apenas que feixes dispersos de luz filtrassem pelo emaranhado de galhos. O cheiro de terra úmida se intensificava, e o canto das aves se calava com o prenúncio da tempestade que se armava no horizonte. Nuvens pesadas cobriam o céu, transformando o dia em um crepúsculo sombrio. Os passos dos guardas e da sacerdotisa ecoavam pelo caminho lameado, misturados ao som do vento uivante entre os troncos e ao farfalhar das folhas que balançavam como sussurros de advertência. Então, subitamente, o horror se revelou.
Sem aviso, a cabeça de um dos guardas foi arrancada de seu corpo com uma precisão brutal. O sangue quente jorrou em um arco macabro, encharcando o solo e tingindo a relva com um vermelho vivo. O impacto da morte súbita fez os outros guerreiros sacarem suas lâminas, os olhos arregalados em um misto de choque e terror. A sacerdotisa, tremendo, recuou instintivamente e começou uma oração, a voz embargada pelo medo. Antes que qualquer um pudesse reagir, os crânios de 2 guardas explodiram simultaneamente, como se uma força invisível os esmagasse de dentro para fora. O último sobrevivente, já em desespero, girava a lâmina no vazio, tentando acertar algo que seus olhos não conseguiam discernir. Seu esforço foi inútil. Algo perfurou seu abdômen e atravessou suas costas em um estalo úmido e grotesco. Ele caiu de joelhos, o olhar vidrado e sem vida. A sacerdotisa tentou fugir, mas foi derrubada por uma força invisível. Seu corpo foi arremessado ao chão com brutalidade, e o ar escapou de seus pulmões em um gemido sufocado. Ela se encolheu, sentindo o peso do inevitável sobre si. Então, como um trovão cortando a escuridão, Akon surgiu. Sua lâmina brilhou por um instante antes de cortar o ar e decepar parte da criatura. Um grito estridente reverberou pela floresta quando a cauda da criatura foi separada do corpo, mas a sacerdotisa nada ouvia. O monstro revelou-se diante de Akon, emergindo das sombras como um pesadelo materializado. Seu corpo grotesco assemelhava-se a um imenso inseto negro, com garras curvas e afiadas. Suas asas vibravam em fúria, e de sua cauda mutilada jorrava um líquido espesso e escuro. A criatura bateu asas e se lançou aos céus em uma tentativa de escapar. Akon, com a frieza de um caçador experiente, antecipou o movimento. Com um golpe veloz e preciso, cortou as asas do monstro, fazendo-o despencar. O impacto rachou o solo, e a fera contorceu-se em agonia, sua mandíbula serrilhada se abrindo em um grito mudo. Antes que pudesse reagir, a lâmina de Akon atravessou sua cabeça, encerrando sua existência em um instante. A sacerdotisa se ergueu lentamente, o olhar perdido no cenário de carnificina. Ela não compreendia o que havia acontecido. Criaturas sombrias eram apenas lendas, superstições criadas para assustar crianças. Mas ali estavam os corpos de seus guardas, dilacerados por algo que seus olhos se recusavam a acreditar. Akon, sem paciência para sua incredulidade, deixou claro que aquelas coisas existiam e que aquele lugar estava infestado delas. O cheiro pútrido da morte impregnava o ar. Mesmo diante do horror, a sacerdotisa se recusou a recuar. Deixar outro fazer seu trabalho seria uma desonra irreparável. Determinada, fez uma oração rápida sobre os corpos dos guardas caídos e então correu atrás de Akon, decidida a segui-lo. O caminho à frente se tornava cada vez mais opressor. O silêncio da floresta era antinatural, quebrado apenas pelo farfalhar de folhas e pelos passos cuidadosos dos 2 viajantes. A sacerdotisa se apresentou como Isabel, mas Akon a ignorou, pois precisava estar atento. Ele sentia a presença das criaturas se intensificarem ao redor. Seus olhos treinados logo detectaram sombras movendo-se entre os troncos. Eles estavam sendo cercados. Sem hesitar, Akon guiou Isabel até uma árvore colossal de tronco nodoso e raízes que emergiam da terra como serpentes petrificadas. Ele ordenou que ela não saísse dali. Então, preparou-se para o ataque iminente. As criaturas avançaram das sombras como uma horda faminta. Olhos brilhantes cortavam a escuridão. Corpos disformes moviam-se em velocidade assustadora. Akon os recebeu com sua lâmina, um redemoinho de aço e sangue. Cada golpe seu ceifava uma criatura. Seus movimentos eram precisos, como uma dança letal entre predador e presa. Garras tentavam alcançá-lo, mas ele era veloz demais. Cada ataque inimigo encontrava apenas o vazio antes de serem dilacerados. Isabel tremia sob a árvore, vendo apenas o vento sendo retalhado por Akon. Para ela, era como se ele estivesse lutando contra o próprio ar, mas ela conseguia sentir o mal naquele lugar. Algumas das criaturas tentaram alcançá-la, mas Akon, como um guardião implacável, intercedeu antes que pudessem tocar nela. O combate se estendeu por minutos que pareceram eternos. Quando a última criatura caiu, a floresta voltou ao silêncio. O único som que restava era o da respiração pesada de Akon e do vento sussurrando entre as folhas. O perigo imediato havia passado, mas ele sabia que aquela estrada ainda escondia muitos horrores. A floresta envolvia o caminho com sua vegetação densa e sombras inquietantes. As copas das árvores bloqueavam quase toda a luz do sol, e um vento frio cortava entre os troncos retorcidos. O ar era carregado de umidade e um leve aroma de terra molhada, antecipando a tempestade que se formava no horizonte. Akon, exausto pela batalha incessante, empunhava sua lâmina banhada pelo sangue negro das criaturas que caíram sob seus golpes.
Seu corpo estava coberto de cortes superficiais e suor, mas sua determinação permanecia inabalável. O número de monstros parecia interminável, e mesmo com sua habilidade afiada, Akon começava a sentir o peso do cansaço. Suas pernas estavam pesadas, seus reflexos ligeiramente mais lentos. Foi nesse instante que um som sibilante cortou o ar, e antes que pudesse reagir, Isabel foi subitamente envolvida por algo monstruoso. Uma criatura gigantesca, semelhante a uma serpente de 3 cabeças, irrompeu da escuridão. Seu corpo escamoso e espesso se enroscava na jovem sacerdotisa, comprimindo-a sem piedade. Seus olhos eram como brasas brilhantes na penumbra, e suas mandíbulas gotejavam uma substância viscosa e negra. Isabel soltou um grito de dor agudo, sua voz ressoando pela mata sombria. Akon reagiu instintivamente, investindo contra a criatura e desferindo um golpe rápido contra uma das cabeças. O corte foi profundo o suficiente para fazer a serpente soltar Isabel, que caiu ao chão sem fôlego. Ele a ergueu rapidamente, afastando-a da besta que se contorcia em fúria. Os olhos reptilianos da criatura brilharam com um ódio primitivo, e sua voz gutural ecoou pela floresta, carregada de um veneno cruel. Esta era uma entidade diferente das outras. Era mais antiga, mais poderosa, e, acima de tudo, era inteligente. Ela conseguia se comunicar com Akon de uma forma bem direta. Akon apertou a empunhadura da espada, sabendo que a batalha seria dura. O primeiro ataque veio rápido como um relâmpago, e ele mal teve tempo de esquivar. Sua lâmina encontrava resistência na pele grossa da criatura, que não se feria como os monstros comuns. Seus golpes eram reduzidos a feridas superficiais, enquanto as cabeças serpentinas investiam com fúria crescente. Uma das mordidas o alcançou, cravando presas afiadas em sua perna direita. A dor foi lancinante, e um calor febril se espalhou pelo seu corpo. O veneno já fazia efeito. A visão de Akon turvou, e suas forças o abandonaram. O chão veio de encontro ao seu corpo pesado, e sua consciência se dissipou em trevas. O mundo pareceu se afastar. Então, algo mudou. Um brilho carmesim pulsou no fundo de seus olhos quando ele os abriu novamente. Seus movimentos tornaram-se rápidos e precisos, e sua força parecia ter sido multiplicada. A criatura sequer teve tempo de reagir quando uma de suas cabeças foi arrancada com um único golpe. A serpente rugiu de dor, mas seus ataques se tornaram ineficazes contra Akon, que agora se movia como uma sombra implacável. Em um único e brutal ataque, as 2 cabeças restantes foram decepadas, e com um último golpe violento, ele rasgou o corpo monstruoso ao meio, espalhando um líquido escuro pelo solo. Mas Akon não havia retomado a consciência. A fera dentro dele ainda dominava seu corpo. Ele ergueu a cabeça e farejou o ar. Um aroma familiar chamou sua atenção. Carne humana. Ele girou os olhos selvagens em direção a Isabel, que recuava lentamente sem compreender o perigo. Num salto feroz, Akon a atacou, derrubando-a ao solo com força brutal. Com um movimento rápido, imobilizou seus braços, fincando suas espadas contra o tecido de suas mangas. Seus olhos estavam veios de sangue, e um fio de saliva escorria de sua boca entreaberta. Isabel, indefesa, sentiu o desespero apertar-lhe o peito. Ele rasgou a parte de cima da vestimenta de Isabel, deixando seus seios desnudos. Em um último ato de esperança, Isabel teve forças para soltar um de seus braços e ergueu seu brasão do sol, o pequeno amuleto dourado que trazia ao pescoço. A criatura hesitou. Akon vacilou por um instante, e uma onda de dor atravessou sua mente. Aos poucos, sua consciência voltou, e ele piscou atordoado ao perceber a situação. Em choque, afastou-se rápido e cobriu Isabel com sua capa, afastando o olhar enquanto tentava recuperar-se do que quase havia feito. O veneno da criatura serpente não fazia mais efeito. Suas feridas estavam completamente curadas. Akon compreendeu que a criatura antiga possuía um poder diferente, algo que havia despertado a besta dentro dele. E, mais assustador ainda, ele percebeu que havia gostado disso, o que tornava tudo mais perigoso. Ele se desculpou inúmeras vezes com Isabel. Apesar de estar curiosa para saber o que tinha acontecido, ela decidiu não perguntar, pois Akon estava com uma expressão assustada em seu rosto. A floresta estava silenciosa. Nenhum outro monstro surgia. O ar parecia mais leve, como se a presença maligna tivesse finalmente se dissipado. Eles decidiram retornar à cidade. Uma sombra entre as árvores parecia observá-los, mas os dois não perceberam. Naquela noite, Isabel encontrou Akon na praça, como prometido, e devolveu seu manto. Ela não demonstrava medo, mas havia um certo receio em seus olhos. Mesmo assim, havia gratidão.
Acon aceitou o manto em silêncio e partiu para descansar longe dali. Ao amanhecer, ele retornou para comprar suprimentos. Quando se aproximava do portão, viu Isabel mais uma vez. Sem hesitar, ela entregou-lhe seu brasão do sol. Disse que o amuleto pertencia à sua avó e protegia sua família há gerações. Acon recusou, mas Isabel insistiu, afirmando que ele poderia devolvê-lo quando se encontrassem novamente. Mesmo sem saber se isso de fato aconteceria, ele pegou o brasão e partiu. Sua jornada estava longe de acabar.